Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Laboratório Super Criativo, um laboratório, muitos experimentos. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento para a segunda parte que está relacionada às características ópticas e elétricas das lâmpadas, tá? Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu vou chamar a nossa vinheta. Então, pessoal, retornando, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, que ficaram faltando do vídeo anterior, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre fator de potência, índice de reprodução de cor, base, bulbo, vida útil e se a lâmpada é dimerizável ou não, tá? Então, falando um pouquinho de fator de potência. Então, pessoal, falando sobre índice de reprodução de cor, né? O que significa o índice de reprodução de cor? O índice de reprodução de cor, ele significa que quando você tem uma certa iluminação, né, incidindo sobre um objeto, por exemplo, né, o índice de reprodução de cor, ele dá a seguinte resposta: o quanto que essa cor que está sendo refletida é verdadeira ou não. Então eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem, na verdade três, né? Como referência natural, né, nós temos o Sol, né, a luz solar, né? Então a luz solar é a que representa melhor o índice de reprodução de cor dos objetos, né? E como fonte de luz artificial, nós temos a lâmpada incandescente, né, por ter uma luz mais amarelada, se aproximar mais do Sol, tá? Então essas duas fontes são as nossas referências, né? Essas nossas referências. Então, vamos supor, pensa naquela iluminação de rua onde você tem luz branca, né? Lâmpada de vapor de mercúrio, por exemplo, né? Você tem uma noção, né, da reprodução que os objetos têm conforme você incide com aquele tipo de luz, né? Agora pensa naquela lâmpada de vapor de sódio, aquela mais alaranjada, ou seja, quando aquele tipo de lâmpada ele incide sobre um determinado objeto, a reprodução de cor desse objeto para os nossos olhos é muito ruim, né? Então esse índice de reprodução de cor, né, ele varia de um número que vai de 0 a 100, né? Então ele é adimensional, não tem unidade, onde 100 seria a lâmpada incandescente ou luz solar, né? E um fator de 10 a 20 seria aquela lâmpada, né, fluorescente de sódio, né? Essas de rua, ok? Agora falando um pouco sobre a base. Então, pessoal, a base, quando a gente fala sobre base, né, ela está relacionada ao diâmetro, né, ao diâmetro da rosca, né? Então, por exemplo, no caso desse tipo de lâmpada, né, que a gente conhece como E27, então esse diâmetro aqui, ele tem 2,7 centímetros ou 27 milímetros, né? Então é o diâmetro dessa lâmpada aqui, que é onde tem na maioria das residências, né? Se eu pegar, por exemplo, outro tipo de lâmpada, que é esse tipo aqui, né? A base é mais estreita, né?
essa base aqui ela é um pouquinho mais estreita, né? O diâmetro dela. Então esse diâmetro de base, né? O número dele é E14. Então seria 14 milímetros ou 1,4 centímetros, né? Já no caso das lâmpadas de poste, né, de rua, eles utilizam esses tipos de lâmpadas utilizam uma base E40, né? Ou seja, a largura da base, né? A largura da base de 4 centímetros ou 40 milímetros, né? Então ela é muito mais larga, né, no caso. Agora falando sobre vida útil, né? Então falando um pouquinho sobre a vida útil da lâmpada, né? Então é o tempo de vida dela. Quanto que uma lâmpada dura, em média. Então, por exemplo, no caso das lâmpadas incandescentes, esse tipo de lâmpada tem o tempo de vida de 1000 horas, né? Um tempo de vida médio de 1000 horas. No caso das lâmpadas fluorescentes de base única, né? Como, por exemplo, desse tipo aqui, né? Esses tipos de lâmpadas, eles têm em torno de 6.000 horas, né? E no caso da lâmpada LED, né, os fabricantes indicam, né, que o tempo de vida é de 25.000 horas. Né? Então a gente vê que conforme houve uma evolução da tecnologia, o tempo de vida foi aumentando das lâmpadas, né? Agora falando um pouco se ela é dimerizável ou não. Então, falando se uma lâmpada é dimerizável ou não, o que significa dimerizar a lâmpada? Significa variar o fluxo luminoso dessa lâmpada, aumentar, diminuir, né? Isso significa se ela é dimerizável ou não, né? Esse fato de dimerizar a luz, né, ele é mais utilizado no caso de quartos de criança, por exemplo, bebês, né? E nem todos os tipos de lâmpadas são dimerizáveis. Então, por exemplo, no caso de uma lâmpada incandescente, ela é possível ser dimerizada, né? Você consegue controlar então o fluxo luminoso dela. No caso da lâmpada fluorescente de base única, né, eu acho que a maioria dessas lâmpadas não são dimerizáveis, né? Porque como elas funcionam com o sistema a gás, né? Ou ela emite tudo, ou ela não emite nada de luz, né? Então ela tem essa função, né? Esse tipo de lâmpada ele funciona dessa maneira. No caso da lâmpada LED, né, tem algumas lâmpadas LEDs que são dimerizáveis e outras não. Então, quando você for comprar uma lâmpada e você quiser saber se ela é dimerizável ou não, sugiro você olhar na embalagem dela, tá? E aí vai estar identificando se ela é dimerizável ou não, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Não esqueça de deixar seu like, né? Se inscreva no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva embaixo que eu vou responder assim na medida do possível, ok? Agradeço muito sua presença aqui no meu canal, né? E peço que você continue assistindo os próximos vídeos, né? Vai ter bastante conteúdo legal, muita coisa interessante. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo.